Olá, meninos e meninas. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para nossa aula número 16 e 17, que é a aula de período joanino. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos. Pega o caderno, anota, imagina que você está na aula presencial. Beleza? Beleza, Guilherme? Beleza, Zorzenon? Se o Guilherme precisar de uma ajuda, dá uma força para ele aí, beleza? Abraço para vocês e vamos para lá então. Vamos para a aula de período joanino. Olha aqui, acompanha comigo. É fundamental que você fique atento quando eu mencionar os tratados de 1810. Esse é o ponto mais importante. Tratados de 1810. Mas vamos lá, vamos para a introdução do que foi o período joanino. Vocês devem estar acompanhando aí, período joanino, 1808, 1821. Vamos iniciar a apresentação. O período joanino é o período em que a família real veio para o Brasil, a família real portuguesa. E por que é que eles vieram para o Brasil? Em função do quê? Vocês lembram o que levou a vinda da família real para o Brasil? Saíram de Portugal em novembro de 1807. Isso tem relação com as invasões napoleônicas. Então, vocês lembram que Napoleão dominou Portugal, dominou Espanha, dominou diversas partes da Europa. Muito importante lembrar que quando Napoleão invadiu Portugal, ele invadiu com o apoio da Espanha. Isso vai gerar um reflexo posteriormente para as atitudes joaninas aqui no Brasil, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas vamos lá. A corte portuguesa sai de Portugal em novembro de 1807, chegando ao Brasil em janeiro de 1808. Olha que bonitinho o casal aqui, o Dom João e a esposa dele, a Carlota Joaquina. Vamos lá. Achou bonito aí, Guilherme? O que você acha? Dá para dar uns beijinhos aí? Vamos nessa. Próximo passo. Governo joanino, principais medidas. Essa página é a página que vai retratar as principais medidas tomadas pelo Dom João. Então, a primeira coisa foi promover a abertura dos portos, ou a abertura dos portos às nações amigas. O que significa isso, Neto, a abertura dos portos? O Brasil era colônia, e colônia só pode realizar comércio com metrópole, é o que a gente chama de pacto colonial, que vocês viram lá no primeiro ano, no primeiro semestre, no primeiro ano. Agora, com a vinda da família real para o Brasil, a primeira coisa que o Dom João faz é abrir os portos às nações amigas. Em outras palavras, o Brasil pode realizar comércio com qualquer nação. Qualquer, entre aspas, são as nações amigas, são as nações industrializadas. Outra coisa muito importante é o Alvará de Liberdade Industrial, que ocorre em 1º de abril de 1808. O que é isso, né? Alvará de Liberdade Industrial. O Brasil não podia ter indústrias. Por quê? Porque o Brasil era uma colônia de Portugal. Ele deveria comprar produtos da metrópole. A metrópole é Portugal. Mas agora, com a vinda da família real para o Brasil e com a dominação francesa sobre Portugal, o Brasil precisa produzir coisas para até atender os interesses da família real, da corte portuguesa. Vieram para o Brasil cerca de 15 mil pessoas. Essas pessoas precisam de bens manufaturados. Então, foi criado o Alvará de Liberdade Industrial, perceba aqui, no dia 1º de abril de 1808. Porém, eu falei para vocês que esse era o ponto mais importante da aula. Em 1810, vieram os tratados de 1810, também conhecidos como Tratados de Comércio e Navegação. Estabelecem privilégios para os produtos ingleses entrarem no Brasil. Que privilégios são esses, Neto? Olha aqui. Os produtos ingleses vão pagar 15% de imposto para entrarem no Brasil. Os produtos portugueses, 16% de imposto. E os produtos de outras nações, 24% de imposto. Então, vamos entender o que isso significa na prática. Você tem privilégio para a entrada de produtos portugueses no Brasil. E, na prática, isso significa o seguinte:
compensa mais comprar uma agulha da Inglaterra do que produzir uma agulha aqui no Brasil. Então, embora o Brasil tenha liberdade para produzir bens manufaturados, fica mais barato comprar da Inglaterra. Por isso que eu acabo fazendo uma brincadeira, que é o Alvará de Liberdade Industrial foi criado no dia 1º de abril, que, como vocês sabem, é o dia da mentira. Por quê? Porque o Brasil não vai se industrializar, embora ele tenha liberdade industrial. O Brasil vai começar o seu processo de industrialização de forma pesada, parruda, apenas no século XX, portanto, mais de 200 anos depois desse processo. Beleza? Vamos lá para a sequência, então. O governo joanino ele vai criar o que nós chamamos de aparelho de Estado, vai criar toda uma estrutura que não existia aqui no Brasil. Então, ainda sendo colônia, começam a existir estruturas que antes só existiam na metrópole. Inclusive, essa é uma das teorias que dizem que acabam defendendo a ideia que o Brasil não se fragmentou conforme a América Espanhola. Vocês estudaram isso nas aulas passadas. O Brasil não se fragmentou, por quê? Porque existia um aparelho de Estado aqui, esse aparelho de Estado ajudou na manutenção do país. Então vamos ver da unificação do país, melhor dizendo. Vamos ver quem é esse aparelho de Estado. O Banco do Brasil, ou o que é esse aparelho de Estado? Foi criado um banco, conhecido como Banco do Brasil. Foi criado um Conselho de Estado responsável por toda a organização política do Brasil. Esse conselho ele era nomeado pelo próprio Dom João, que era o nosso príncipe regente. Existia também o Conselho da Fazenda, responsável pela economia, seria equivalente hoje ao Ministério da Economia. O Conselho da Fazenda também nomeado pelo nosso príncipe regente, o Dom João. Nós temos a Casa de Suplicação e a criação de um tribunal judiciário aqui no Brasil. Lembrando que esse tipo de coisa não existia, esse tipo de órgão não existia. Então, muitos julgamentos aqui, eles tinham que ocorrer na metrópole. Muitas pessoas eram enviadas daqui da colônia para a metrópole para serem julgadas. E agora você precisa de um sistema jurídico que seja mais dinâmico, que atue de forma mais rápida. Por isso, a existência dessa Casa de Suplicação. Foram criados no Brasil cursos superiores de medicina e engenharia. Toma muito cuidado, o Brasil não criou universidade nesse período, o governo joanino não criou universidade. As universidades vão nascer no Brasil só no século XX. O que nascem aqui são cursos superiores. Foi criada a Gazeta do Rio de Janeiro, então agora nós temos um órgão oficial de imprensa, e foi criada a Biblioteca Nacional, colocando grande parte do acervo da família real e da corte portuguesa dentro dessa biblioteca. E é muito importante que a gente relembre que grande parte do acervo da biblioteca, grande parte não, mas uma boa parte, sucumbiu com o incêndio do Museu Nacional. Política externa do governo joanino, o Dom João, super corajoso, ele que é um cara que tem muita coragem mesmo, ele resolve invadir a Guiana Francesa. E por que ele invade a Guiana Francesa? Qual que é o sentido, né, de invadir a Guiana Francesa? Ele estava querendo dar uma retaliação no Napoleão. Lembre que o Napoleão invadiu Portugal. E a Guiana Francesa pertence à França, portanto pertence ao Império Francês, ao Império que o Napoleão está formando. O Dom João, querendo retaliar o Napoleão, invade a Guiana Francesa em 1808. Em 1809 ele consegue tomar Cayena. Então, a Guiana Francesa pertenceu ao Brasil. Ah, mas durou muito, né? Não, não durou quase nada. Com o Congresso de Viena, o Brasil teve que devolver a Guiana Francesa para a França. Um outro ponto importante em termos de geopolítica, né, ou política externa, é a invasão da Bacia Platina, que compreende o que se chama hoje de Uruguai. Primeiro o Brasil invadiu em 1808, posteriormente em 1816, e em 1821 o Brasil consegue tomar o território. Então, o que equivale ao atual Uruguai passa a se chamar Província Cisplatina e passa a pertencer ao Brasil. Mas por que o Dom João faz isso? Bom, primeiro motivo, porque ele quer retaliar a Espanha. Mas por que ele quer retaliar a Espanha, professor? Por que ele quer retaliar a Espanha, Neto? Porque quando Napoleão ordenou a invasão de Portugal, em 1807,
ele foi apoiado pela Espanha, por tropas espanholas. Esse é um motivo. E o segundo motivo é que tinham começado as lutas de independência aqui da América, a aula passada, você já assistiu às aulas de independência. Aliás, você não assistiu às aulas de independência, nós tivemos presencialmente as aulas de independência. E se essas independências começassem a se alastrar, elas poderiam impactar, inclusive, aqui o Brasil. É uma forma de frear essas independências, a invasão da Cisplatina. Um outro fator é que a esposa do Dom João, a Carlota Joaquina, ela era descendente de espanhóis. Então, ela alega que tem direito a essa região e ela quer dominar essa região, portanto, antes que essa região se torne independente. Então, por todas essas questões, o Brasil acaba anexando a província Cisplatina. Posteriormente, o Brasil vai perder essa região, mas isso veremos em outra aula. Vamos falar um pouquinho do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passa a ser centro político do Brasil, que é sede do rei. A corte portuguesa transferiu-se para o Rio de Janeiro. E por que eles escolheram o Rio, né? Por que eles escolheram o Rio, professor? Porque o Rio ele já era centro da colônia, ele já era capital da colônia em função da mineração, da atividade mineradora. A mineração não ocorria no Rio, a mineração ocorria no Sudeste, Minas Gerais, e o Rio está no Sudeste. A grande questão é que o Rio está voltado para o litoral, então as comunicações com o mercado externo seriam mais efetivas. Então, por isso que o Rio era nosso centro político-administrativo. E agora ele torna-se centro político-administrativo com a presença da corte portuguesa. Então, isso ganha uma dimensão gigantesca. O resultado é que o Rio de Janeiro passa a receber uma série de melhorias de infraestrutura e essa melhoria acaba contrastando com a miséria de outras regiões da colônia. Muito importante também, para sustentar toda essa infraestrutura, os gastos, né, com essa infraestrutura e o luxo da corte, o governo joanino aumenta os impostos aqui nas colônias, aqui na colônia, melhor dizendo. E isso vai gerar uma série de descontentamentos. Um exemplo dessa melhoria, desses benefícios, né, desse luxo que vivia a corte, é a missão artística francesa que é trazida para a cidade do Rio de Janeiro para renovar a cidade. Muitos nos perguntam, mas por que uma missão artística francesa? O Dom João não tinha atritos, Portugal não tinha atritos com a França napoleônica? Uma coisa são as questões políticas, outra coisa é a questão artística cultural. São trazidos artistas franceses para cá com o intuito de renovar a cidade, com o intuito de promover eventos culturais e artísticos para que a corte pudesse frequentar esses eventos. Não tinha nada aqui na colônia que pudesse servir a corte do ponto de vista cultural. E, então, a solução realizada pelo Dom João foi trazer a missão artística francesa. Eu destaco que isso teve um custo imenso, embora tenha renovado de fato a cultura da cidade, isso contribui com o aumento de impostos e descontentamento de grande parte da população colonial. O resultado de tudo isso é a Revolução Separatista, conhecida como Revolução Pernambucana. O Nordeste brasileiro passava por uma certa crise, já que o açúcar tinha entrado em decadência. Então, você tem um certo abandono da região nordestina, a queda da exportação de açúcar, o açúcar não é mais nosso principal produto, aumenta a pobreza do Nordeste e Pernambuco resolve, então, se separar do Brasil. Essa revolução ela tem uma forte ligação com o aumento de impostos, já que a população pernambucana e de outras partes da colônia estavam extremamente descontentes com o Dom João, com o governo joanino. O governo consegue acabar, debelar com a Revolução Pernambucana e o Brasil consegue manter aí a sua estrutura física e geográfica, digamos assim, ok? Então, esses são os pontos principais da aula de período joanino. Eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido ter uma noção e consigam, com isso, fazer as tarefas recomendadas aí no seu roteiro, beleza? Eu vou ficando por aqui. Eu
quero que vocês consigam, por favor, fazer com calma as tarefas, selecionem suas dúvidas e, claro, conversem comigo se precisar no nosso encontro, beleza? Grande abraço, fui, até mais. Abraço, Guilherme. Tchau.